Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Boa noite. Boa noite. Então, chegamos ao nosso segundo episódio, de alguma forma. De Ah, alguma forma. e o tema de hoje, seguindo a ordem, é 1997. Os nossos jogos favoritos lançados no ano logo depois do primeiro episódio. Houve uma discussão se era pra gente pular 10 anos para frente, para variar mais as datas, ou se nós continuávamos na ordem, nós continuamos na ordem por enquanto, mas isso não é uma regra. Talvez mês que vem a gente resolva que nós vamos para 2017 e dar uns pulos de viagem no tempo bem diferentes. É. Ou pode ser que a gente até mude o tema, né? Surgiu a ideia de fazer melhores trilhas sonoras também. Eu achei interessante isso. Também estamos pensando em um formato. Então, nós vamos começar com o nosso amigo Geilson. Exatamente. Eu vou começar aqui trazendo o meu terceiro jogo favorito de 1997. E primeiro um disclaimer que eu tenho que fazer é que eu não tinha jogado muitos jogos de 97, então eu dei uma rejogada em alguns. Uma rejogada não, uma jogada em alguns, na verdade, no início do ano. E eu encontrei um desses jogos aqui agora, que é Mega Man X4, que é um jogo muito bom, cara, na verdade. Ele funciona bem próximo dos outros Mega Man, né? Tipo, no sentido de, você escolhe a fase que você quer, você vai terminar a fase, vai derrotar o chefe, vai ganhar um poder daquele chefe. E isso vai ser aplicado porque esse poder é uma fraqueza de outro chefe. Então, isso vai facilitando o seu caminho. É a estrutura padrão de Mega Man. O que acontece é que o Mega Man X4, ele foi o primeiro Mega Man lançado para PlayStation e ele é extremamente bonito. É um jogo, assim, muito bonito. Os sprites dele são belíssimos, o cenário. Pô, é um jogo muito bom, muito bonito. A trilha sonora também é bem boa. Principalmente em algumas fases específicas. Tipo, a fase do vulcão é muito boa a trilha sonora. A fase que você anda de. Tipo um jet ski. Muito boa a trilha sonora. E eu adorei minha experiência com o jogo. Eu joguei no início do ano. Foi o primeiro jogo que eu terminei esse ano, inclusive. E eu gostei bastante. Ele tem cenas de anime nas cutscenes. Tem umas cenas muito, muito boas. E, tipo, tem uma cena do Zero que eu fiquei, assim, abismado. Porque o Zero virou um maníaco na cena. Torturador pesadíssimo. E eu fiquei, caraca, que isso? Eu fiquei um pouco assustado até. Então. Vale Hum, comentar, só um adendo, que o Zero era bem assim nos jogos iniciais. Ele fica muito mais de boas depois, a partir do Mega Man 01. E isso tem razões históricas dentro da lore, mas isso é hum, conversa para outro dia. Isso merece um episódio inteiro por si só. aham. Entendi, porque eu fiquei assim, meio abismado até, pô, ele vai torturando o cara e tipo, agora eu vou quebrar seu braço, e tipo, com um Caraca. sorriso, eu fiquei, caraca, que isso? Que- E é bem animado, pô. E acho que uma das coisas que eu queria comentar em específico só é que eu joguei na versão Collection do Mega Man X, na Legacy Collection 1, que vem do 1 ao 4, do X1 ao X4, né? E eles têm a versão japonesa e a versão americana. Eu joguei a versão americana porque não sei japonês, né? Estou estudando, mas não sei japonês. Então, eu joguei com aquele áudio muito ruim, a dublagem é horrível em inglês. Eu só abri pra ver e testar como é que era em japonês. E nossa, é da água pro vinho a qualidade da dublagem. É impressionante. Se tivesse, por exemplo, como colocar o áudio em japonês com legenda em inglês, seria maravilhoso. E eu acho que é isso que eu queria dizer sobre ele. Só pra dar mais um adendo, ele é o primeiro jogo que é tipo, ele tem do Mega Man que tem duas campanhas mesmo, né? Porque você tem como zerar com o Mega Man, que no caso é o X aqui, e o Zero. E são estilos de gameplay bem diferentes, né? Porque o Zero usa espada, ele é muito mais dinâmico do que o X. Só que o X ele repete a fórmula de Mega Man, que é ganhar os poderzinhos e explorando fraquezas dos outros chefes.
O Zero não, ele vai pra usar a espada, fazer combo aéreo. Inclusive, controlar o Zero nesse jogo é uma das melhores coisas de videogame que eu já experienciei. Assim, o controle do Zero é fantástico, é um primor. E ele esbarra em seu terceiro lugar. Eu tô só rasgando cedo pra ele, mas ele esbarra em terceiro porque eu não sou maior fã da fórmula de Mega Man, no geral. Só que eu gostei muito dele nesse jogo específico. Só que eu ainda acho que ele esbarra em ter algumas fases que são meio, tipo assim, meio sem graças, meio chatinhas, sabe? Então, é isso que eu tenho pra falar sobre Mega Man X4, o meu terceiro lugar. Excelente. Excelente, muito bem falado. É, Quer comentar alguma coisa, Matheus? eu comentar que eu joguei pouquíssimo Mega Man na minha vida, pelo menos o Mega Man mais tradicional, que é esse caso. E, pô, ouvindo você falar, eu achei bacana ter essa dupla jogabilidade do Zero e do X, pô, bacana. E saber que tem a cutscene animada, apesar do comportamento psicótico maníaco do Zero. Interessante. Era isso que eu ia comentar. E agora a gente pode ir pro terceiro lugar do Matheus. É o terceiro lugar, né? Mas eu, nesse caso específico, o nem para mim ele não é exatamente o terceiro, ele para mim ele realmente é o melhor jogo pra mim dessa época. Ó. E cara, esse jogo, ele foi o primeiro jogo de PlayStation 1 que eu tive, né? No dia que eu comprei um PlayStation 1, eu lembro onde foi que eu comprei. Tava no shopping em Guatemi, lá em Fortaleza. E eu comprei esse jogo junto. Cara, eu joguei tanto. Só que, problema, né, gente? Quando eu comprei, eu não comprei memory card, né? Tinha que ter. Então, eu morria e se eu desligasse o videogame, tinha que jogar tudo de novo, até eu comprar o memory card. Então. Nossa. Mas, assim, eu joguei o começo muitas e muitas e muitas vezes. Eu não lembro de nada, pra falar a verdade. É o Mega Man poligonal 3D e além disso, né, ele é o primeiro da franquia Mega Man a ser dessa forma. Ele traz elementos de RPG, um RPG de ação. Então, ele tem essa ideia de você coletar moedas, né, que você vai como se fosse uma espécie de dungeon e você vai comprando upgrades pra você. Você pode comprar uma melhoria na sua arma, na sua armadura, no capacete, na secundária e é bem. Você sente que tá evoluindo no jogo, né? Você sente que tá. Opa, estou melhorando. Estou. Aquela sensação de um RPG. Apesar de não ter level. Mas a história é uma história bem simples, assim, bem direta. Basicamente é um futuro onde a humanidade. Não é bem a humanidade, mas enfim, o mundo tá meio que submerso, então só existem várias ilhazinhas muito espaçadas. É tipo. E já teve uma catástrofe, sabe? E essas ilhas dependem de um cristal específico para elas funcionarem. E esses cristais, né? Eles estão espalhados em escombros, em cidades que foram soterradas, totalmente inundadas. E você, Mega Man, você faz parte de uma equipe de escavadores que vão atrás desses cristais e trazem para manter as cidades funcionando. E a história do jogo específico, você está na nave com a sua irmã e com seu avô adotivo, e a sua nave dá um defeito, e vocês batem numa ilha. E no meio tempo você fica tentando consertar a sua nave. E a ilha é atacada por piratas, porque existe a história que essa ilha tem um tesouro secreto, e daí sai um plot, né? É um jogo muito bem humorado, assim, sabe? Ele parece muito um anime casual, onde você foi feito para te fazer. O foco do jogo é ser divertido, sabe? Te divertir. E foi feito pensando em todas as idades. Então não vai ter nada psicótico no jogo. Os vilões vão ser meio fanfarrões e meio engraçadinhos. Mas vai ter Não vai momentos ter sérios. um zero torturando um maluco aleatório no meio do jogo. Exatamente, não vai ter Isso. tortura. É, e ele tem cenas que são em anime, mas a grande maioria deles são cenas renderizadas em tempo real. Tipo a pegada do Metal Gear.
O que faz Sim. o jogo bem bonito, pra falar a verdade. Eu acho ele um jogo muito bonito, inclusive pra época. E pode falar, pode agregar. Sim, ele é muito. Tipo assim, eu nunca joguei Mega Man Legends, eu não sei absolutamente nada sobre Mega Man Legends, exceto que o estilo artístico dele é um arraso, eu acho muito bonito. É, e você percebe que ele não foge da estética do Mega Man. A estética tá lá. Você vê nos vilões, nas armaduras, você vê nos outros que aparecem. Mas, cara, tem um quesinho ali. Eu posso estar sendo até meio leviano falar isso, mas às vezes parece que eles tentaram dar uma olhadinha assim pra uns animes da época, um estúdio Ghiblizinho, e fazer, bora fazer um joguinho bonitinho? E realmente é um jogo muito bonito, cara. É um jogo bonito. Pra PlayStation 1, até pra hoje em dia, eu acho um jogo muito bonito. Ele realmente quer passar essa cara de anime, de animezinho feliz. Sim. E. Inclusive, Pode é falar. tão bonito esse estilo que tem jogos hoje em dia que tentam replicar um pouco dessa estética. Tem um jogo indie, é Frogun. É, Uhum. a estética é muito parecida, e eu acho assim, muito bonito. O como ele é diferente, como ele é único, sabe? O jeito que ele é animado, etc, etc. Eu gostei bastante da Cara, animação dele, isso, dos visuais. não sabia desse jogo. Mas eu recomendo, gente, vocês jogarem. Eu acho que o único ruim dele é que quando ele lançou não tinha DualShock Sense. Então você não tinha analógico pra você controlar a câmera. Você controlava a câmera no R1 e no L1. E isso é meio ruinzinho, Nossa mas. senhora. É. E Só que com o tempo você se acostuma. Então, dá pra superar, saca? E basicamente era isso. Um jogo que marcou muito e é o jogo que eu quero voltar a jogar. Esse jogo com certeza eu vou voltar a jogar. E é um dos poucos Mega Mans que eu sou apaixonado com todo o meu coração. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar desse jogo. Engraçado. Quando você citou as ilhas, a introdução dele é uma vista meio de mar, não é? Tipo, Isso. tem um oceano grandão. Isso. Cara, quando você falou, eu lembrei que em algum momento eu acho que eu cheguei a abrir esse jogo. Se eu não tô confundindo com Uhum. um outro jogo de Mega Man que lançou, que também tinha estética de ilha, e que lançou depois do Mega Man 04. Só que foi meio falho. Não é muito bom. É, o Mega Man Legends, quando ele lançou pra PlayStation, ele deu muito sucesso. Ele deu ruim quando ele lançou pra 64 e pra PC, porque não teve melhorias. Aí a galera reclamou. E outra coisa que eu ia comentar é a dublagem do jogo é muito bem feita, tanto a inglês quanto a americana e também a brasileira não oficial. As três são muito bem feitas. E uma outra curiosidade é esse jogo tem uma cena censurada nos Estados Unidos. É, a Ah, original o japonês, né? Que é até outro nome, é Rocketman Zero, Rocketman Nova, eu não lembro. Ele tem uma cena que ele tá defendendo um outro personagem e ele chuta um cachorro pra defender. Aí nos Estados Unidos eles tiraram é, essa cena. Basicamente. é compreensível, compreensível. compreensível. Bom, era isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido. Engraçado, a gente está começando indo completamente em Mega Man. Incrivelmente, eu talvez eu seja a pessoa daqui que mais jogou Mega Man, que mais foi fissurado em Mega Man, mas não tem nenhum Mega Man de 97 que eu joguei. E olha que lançaram 3 em 97. Nossa, é Pois muito é. Mega Man, gente. E é engraçado porque eu conheci Mega Man numa fase mais tardia. O Uhum. primeiro jogo de Mega Man que eu joguei foi um spin-off do Battle Network chamado Mega Man Minto. Minto. Hum. Foi o Mega Man Zero. Foi o primeiro Mega Man que eu joguei. Então eu peguei já a fase. Mega Man Zero é um Mega Man de Game Boy, né? Então ele é uma fase muito mais posterior. A fórmula original do Mega Man, que é aquele menu com 9 chefes em que você escolhe o chefe e vai nas fases, Uhum. eu não consegui me apegar muito a ele. Ele nunca me encantou. Agora o Mega Man Zero e os posteriores e o Mega Man Battle Network, maravilhosos. É, eu acho que exatamente esse formato que você comentou, de você escolher o chefe, nunca me chamou a atenção.
E só depois que eu fui pegar esses diferentes eu gostei. Bom, Bom, o que mais temos na lista, G? O seu terceiro lugar, Breno, Automobile. Ou seu segundo lugar, não sei agora. Segundo lugar. É porque, no caso da ordem, tá meio embaralhado, mas é o seu segundo lugar. Isso. O Automobile, cara, esse jogo é um ponto fora da curva muito interessante. Porque você olha pra ele, você pensa, pô, tem nada aqui. Olha essa capa, tá ligado? Essa capa não é a capa de um jogo bom. Com certeza não é a capa de um jogo bom. É, a capa meio genérica, né? Olha É o uma logo. capa. Olha esse logo, parece coisa de tipo. McDonald's. E, cara, eu vou te falar que dentro dele, eles não fogem tanto dessa forma. O que é o jogo? Tem basicamente uma pista de corrida, um, um menu, é uma interface meio cinza, meio, sei lá, qualquer que tenha sido a versão do Windows antes do XP e do Vista. Uma coisa assim, bem simples, bem minimalista. Com uma daquelas. A única coisa não minimalista que tem na tela do menu é uma bandeirona daquela de Fórmula 1 com uma vaca ou um touro uma no vaca, centro. Eu não tô nem brincando, é literalmente isso. caralho. Uma E aí vaca. tem uma música muito maneira que fica tocando, é um tan, 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 tan. A música é boa, apenas. É, Ok. ele é um jogo de Nintendo 64, dá pra ver pela capa. E aí o interior do jogo é basicamente que você tem várias pistas e Ah, você corre mano. nessas pistas com carros de corrida que não são de Fórmula 1. São, acho que mais parecido com os carros de Need for Speed Carbon, só que com um gráfico muito mais humilde, claro, mesmo que é do Nintendo 64. E Mas eu tô vendo o gameplay que ele é bem bonitinho, tá? É bem aceitável pra época. pô, ele É, tem o seu charme. Eu considero ele um jogo bem comum, mas o que tem de especial nele pra mim é que, ele dá pra jogar de 4 pessoas, e no Nintendo 64 isso é absolutamente essencial. excelente. E esse jogo, gente, pra diversão familiar, ele é maravilhoso. Porque por ele ser muito simples e ser muito tradicional, ok, é uma corrida, você não tem muitos comandos, você não tem drifts complicados nem nada do tipo. Ele é um ótimo jogo para você jogar em família com pessoas que não estão tão imersas no mundo game. Por exemplo, se eu vou botar um tio seu para jogar Metal Gear, não vai funcionar, É, vai ser tá ligado? Não difícil. vai funcionar de jeito nenhum. Não porque Metal Gear seja um jogo ruim, muito pelo contrário, ele é muito bom. Mas ele tá tão fundo no universo dos jogos que ele não é tão acessível para uma pessoa que nunca pegou num controle de videogame na vida. Ainda mais se for o controle de 64, que apesar de ser um design que eu amo, não é a coisa mais acessível do mundo. Entendi. Entramos numa discussão aqui, né? Porque o Breno ama o controle de Nintendo 64. É uma, é Percebi, Sim, uma, né? é uma, é uma forte opinião essa. Aquele analógico eu ali no meio. sou, eu sou estranho, eu admito. Eu gosto do controle de Nintendo 64. Para mim, ele é perfeitamente usável e muito prático. É, eu nunca usei, então não tenho nem opinião, cara. Mas aquele analógico no meio. Me parece, parece um terror. Eu confesso que para uma época em que já existia o. Na real, já existia analógico de PS1 nessa época, Não, igual o o Nintendo, analógico que tem no PS2. não, o analógico do 64 ele vem antes do controle. Aí depois a PlayStation lançou tipo uma revisão do controle que vinha com dois analógicos. Isso, O primeiro do DualShock. Cara, PlayStation não tinha analógico. porque assim, você ter um analógico para época era revolucionário. Era um analógico muito bugado e que não era a melhor coisa do mundo, com certeza, mas cara, ter um analógico. Imagina jogar Super Smash Bros. Sem analógico. Discussão completamente off-topic aqui, opiniões fortes. Eu acho que dá pra fazer um episódio inteiro sobre o Hot takes. bom, o mal e o feio dos analógicos ao longo da história. Dá pra fazer esse episódio. E ele rende 2 horas fácil. É, cara. Analógico, eu só lembro que o PlayStation os dois são embaixo, no Xbox ele subiu um e o Nintendo subiu os dois quando chegou na parte do Wii. Eu acho que os dois são em cima, não é?
E aí você vai chegar hoje em dia, os analógicos do Switch dão drift, os analógicos do PlayStation dão drift, os analógicos do Xbox dão drift. Esse drift maldito. Muitas Mas. discussões aqui. Mas, Breno, você falou que tinha uma vaca, né? Mas é o símbolo da Lamborghini. Eu acho que é um touro, cara. É por isso que tinha esse Ah, bicho é o aí. símbolo da Lamborghini, ok, eu não sabia disso, faz todo sentido. Sim. É, eu acho que esse jogo são só de Lamborghinis. Posso estar errado. Me pareceu isso aqui vendo o jogo. É, faz sentido. Na época que eu jogava, eu nem sabia o que era um Lamborghini. Pra mim era só, carrinhos coloridos, legal. Justo, justíssimo. Carrinhos coloridos. Justíssimo. Mas é isso. Eu joguei muito esse jogo com os meus primos, na época que a gente juntava na casa de alguém da família só pra jogar Nintendo 64. E aí esse jogo era tipo, um dos mais famosos porque ele era muito simples, ninguém sabia jogar, então direto, e ninguém sabia falar inglês. Então direto a gente sem querer virava no sentido errado da pista. E aí aparecia uma mensagem gigante na tela escrito wrong way. E um narrador com uma voz muito bugada falando turn around, só que era tão bugado que ninguém entendia o que ele estava falando. E aí era hilário, era engraçado. Foi uma ótima experiência para a época. Eu nunca mais vou jogar esse jogo, mas a memória dele fica para sempre, porque a gente tem muitas horas coletivas disso na família. Essa que é a parte boa, né, cara? Ter as horas coletivas com o jogo. Pô, isso conta demais. Às vezes o jogo nem é lá essas coisas, mas as horas coletivas são mágicas. Eu olho ele para hoje e eu acho ele muito feio, Ah, pra época mas dele tava enfim. bom. Eu tô achando eu vi o gameplay que eu achei aceitável. Não, para época com certeza tá muito aceitável. Não é também o jogo de corrida mais bonito da época, né? Mas assim, vai, sabe? Passou. Falou o fã de Mario Kart aqui. Você viu só, né, a crítica dele, como é que foi? Ó, só lembrando que quem colocou Mario Kart foi o Breno no último podcast. O meu jogo Ai, de ai. corrida não era nem 3D de 96, olha só. Era Death Rally. É verdade. É, verdade, O verdade. que mais temos na lista, galera? Agora a gente vai pro meu segundo lugar, que é Crash Bandicoot 2. Olha aí. Crash Eu não Bandicoot. sei se vocês jogaram Crash Bandicoot 2. Provavelmente. Não joguei. No último podcast, o Matheus trouxe Crash Bandicoot 1. E eu acho que eu chego a comentar que eu não gosto do 1. Apesar de ser o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Eu não gosto da dificuldade do 1. Eu acho meio idiota. E eu acho que o jogo não funciona muito bem, o Crash Bandicoot 1. Eu acho ele meio, sei lá, meio tortinho, sabe? Ele falta polimento. Agora, Crash Bandicoot 2 é um espetáculo. Ele, ele cria as bases da estrutura de Crash que vai ser seguida no Crash 2 e no 3, né? Ele tem uma variação de quantidade de fases absurda, sabe? E controlar o Crash é muito bom. Eles melhoraram estupendamente o platforming do jogo. Os chefes do jogo são muito mais legais que do Crash 1 também. E assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande com Crash Bandicoot, porque como eu falei, o 1 foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. E quando eu era criança eu gostava de jogar muito Crash 2 e o Crash 3. E apesar de eu achar o 3 o melhor ainda, eu acho que o 2 ele já é um salto gigantesco do 1 pro 2, sabe? Ele é uma evolução técnica também bem impressionante. E. Pô, eu gosto muito de Crash Bandicoot 2, cara. Eu não sei nem o que falar muito mais além do que eu falei já, mas assim, eu tenho um sentimento muito positivo com esse jogo. Tipo, eu já zerei esse jogo, sei lá, umas 10 vezes, sabe? Eu gosto bastante de Crash Bandicoot 2. E é isso que eu tenho pra falar sobre ele. Cara, te falar que eu não tenho lembrança de ter jogado, mas provavelmente eu joguei. E acho que merece ser jogado. Ainda mais, opinião do Geilson forte aqui de 10 vezes ter zerado o jogo. Porra. Sim, eu zerava, quando eu era criança eu zerava muito o Crash 2 e o Crash 3. E quando lançou o remaster, que lançou, foi meio que um remake gráfico, né? Eu zerei umas Uhum. 2 vezes o 2. Excelente. E. Realmente. E quando você zera um jogo 10 vezes, o jogo tem que ser minimamente decente, porque, caraca, Mas o bom de Crash é que ele é um jogo curto. Depois que você sabe como você aprende a jogar, ele é um jogo que, tipo assim, você pega uma tarde e zera. Só que como vai ser uma tarde relaxante, uma tarde deliciosa, sabe? É videogame no seu estado mais puro da diversão.
E eu entendo isso que você falou, de o primeiro não estar lapidado, porque ele estressava. Não se dava pra ter uma tarde tranquila no primeiro, não. Não dava. No 2 dá. Assim, o 2 chega no último mundo, ele dá uma exagerada na dificuldade? Dá. O três não, o 3 já é melhor que isso. Apesar que o 3 tem as fases de avião que são um porre. Mas enfim, Beleza. no geral é um jogo mais tranquilo e muito mais bem lapidado e polido que o primeiro. Na hora E de. só trazer uma informação também, só para agregar, como o Breno trouxe sobre o Lamborghini, o Crash também tem um caso de afetividade temporal por ter jogado com as minhas irmãs, então eu cresci jogando Crash com as minhas irmãs, então acho que isso também impacta no meu gosto por Crash Bandicoot. O game ganha outro significado, né, cara? Compartilhar assim é uma Exatamente. delícia demais, cara. Que delícia. Pô, parabéns, mano. O, o fator nostalgia, o fator afetivo é sempre uma coisa que a gente leva em consideração. Principalmente esses jogos mais antigos, que como a gente não estava na geração que fez eles, a gente jogou eles muito mais novo. Então não tem como fugir, vai ter. A gente só tem que saber diferenciar. Eu tô soluçando, desculpa. A gente só tem que saber diferenciar o afetivo do realmente qualidade na hora de recomendar para as pessoas. Exato. Uhum. Mas Crash 2 eu recomendo mesmo. O 1 eu não recomendo não, o 2 e o 3 eu recomendo. Muito mais, inclusive, que o 4, que saiu há 2, 3 anos atrás. O 4 eu não recomendo. Acho esse sim é um jogo extremamente estressante. É Mais do que o 1, inclusive. verdade, teve o 4, esqueci dele. Mas vamos pro próximo jogo Eles então deram aqui. a volta. Eles deram a volta. Eles fizeram o Crash 1 muito interessante, consertaram no 2, melhoraram no 3, aí o 4 voltou pro 1. É tipo assim, veio o 1, ele é muito difícil e estressante. Aí o 2 e o 3 consertou, aí Crash passou por uma crise de identidade de 20 anos aí no lixo, que nada era bom. Aí lançou o Crash 4, que eles voltaram pro 1. Imagino que o 5 volte pro 2, né? Grande Naughty Eu Dog. só, eu só vou me obrigar a fazer um adendo aqui que Crash Tag Team Racing é um jogo incrível. É, mas já é o começo da era, sabe? A era da desgraça do Crash, ela chega ela culmina o cume invertido, ela chega nos Mutants. Não sei se vocês chegaram a jogar os Crash O, Mutants, que você meio o que Vale, quer dizer. isso, que o Crash no caso, ele tem tatuagens e ele é descolado. E ele monta em mutantes. Limão. Isso eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Cara, esse jogo lançou pra quê? Foi pra PlayStation 2? O Mutants é PS2, PSP, acho que Cara, eu se pá, esse jogo foi o primeiro jogo de Crash que eu joguei, o que faz muito sentido com o fato de eu não gostar tanto de Crash até hoje. pô, faz sentido. Que coisa estranha. Ele monta mutantes. Ele realmente monta mutantes. Sim, e ele tem tatuagens no corpo todo. E ele é descolado. Descolado. Enfim, mas só um adendo que eu tenho que fazer também, Crash tem um jogo só que está na era negativa, mas que é pra mim, ele é um jogo bugado, tá? Falta polimento, mas é um jogo muito divertido, engraçado e carismático, que é Crash to Insanity, que é um jogo que ele faz tipo meio que uma homenagem à história de Crash e ele é cheio de humor e cheio de piadas internas, sabe? Metalinguagem. Gosto muito do Crash to Insanity. Adoro aquele jogo. Mas isso é pra 2004, se eu não me engano. A gente volta nele. Então agora a gente vai pro Tekken 3, Matheus. Grande Tekken 3. Bom, esse foi um dos clássicos de PlayStation 1 que eu joguei também. E basicamente, o primeiro contato que eu tive com Tekken 3, se eu não me engano, foi também no Shopping Guatemi. Olha só que shopping. E lá existia na praça de alimentação, na primeira praça de alimentação, a mais antiga, existia um grande salão arcade. Ele ficava, acho que no meio da praça, alguma coisa assim. Aí você comprava fichas
Você ia lá e jogava aquelas máquinas arcades clássicas, né? E eu ia lá e jogava, e muitas vezes eu via minha irmã jogar o Tekken 3. Lá tinha uma máquina de Tekken 3. E ela jogava muito, minha irmã era viciada em Tekken 3. Eu acho que eu não cheguei a jogar o arcade, pelo menos eu não tenho lembrança de ter jogado, mas eu lembro de ver minha irmã jogar. Minha irmã jogava muito. E ela jogava com os amigos dela, e às vezes eu colava lá. Eu era um garotinho pequenininho. Aí, quando eu comprei o PlayStation 1, eu comprei o PlayStation 1 lá pra 2002, por aí. E tinha Tekken 3 pra PlayStation 1. Então, pô, nem sei se foi ideia da minha irmã, se foi ideia minha, bom, a gente comprou. E pense em um jogo, acho que Tekken 3 foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito de jogos de luta que a gente tem que desbloquear os jogadores, né? Eu gosto que já vem com todos desbloqueados para poder usar logo de prima. Mas nesse caso, o Tekken, eu tive o prazer de zerar com todos os jogadores e todos os finais e todas as cutscenes e de sofrer na mão do Paul com o socão que ele dava e de fazer o apelão com o Ed capoeirista, né, que era o brasileiro. E esse é um jogo que eu jogava muito com a minha irmã, então a gente chegava depois da escola e ela falava, pô, bora jogar Tekken. Aí a gente escolhia um personagem que a gente não tinha zerado ainda e zerava com ele, depois ia pro próximo e revezava o controle, né? A gente queria ver a historinha. E assim, o Tekken 3 ele tem uma história muito bizarra. O Tekken todo é uma história bizarra, na minha opinião, mas basicamente uma corporação que é de uma família que tá um tempo todo em disputa do nível, ok, eu vou te matar, meu filho. É esse nível de disputa. E aí em Tekken 3 existe uma criatura chamada Ogro que chama a atenção da Heihachi Company, me esqueci o nome, mas é Heihachi alguma coisa. E Mishima Zaibatsu, pronto. E aí a ideia era usar esse ogro que despertou de umas ruínas e pegar o poder dele pra fazer alguma coisa, né? E aí tem um campeonato pra tentar chamar a atenção dessa criatura que despertou e tá solta no mundo. E tem o Jin, né? O Jin seria uma dessas figuras principais do Tekken. Esse aí que tá na imagem. Ele é o neto do Heihachi Mishima, que seria o avô dele, né? Pô, acabei de falar, neto. Que seria o dono da empresa, né? O líder da empresa, a liderança. E ele aprende a lutar com o avô, mas, de novo, né? É uma família muito cagada, muito complicada, e o avô tenta matar o próprio neto depois. Uma Ca- família muito unida, mas também muito oriçada, né? Você diria. Caraca, que família, velho. Nossa senhora. Mas é um jogo, gente, muito divertido. Ele. Assim, jogos de luta, no geral, o Tekken, ele tá no topo pra mim. Além de ter personagens, assim, eu acho muito carismáticos os personagens. Eles têm um humor meio ácido às vezes. As cutscenes trazem um pouquinho de cada um deles, né? E alguns têm uma história meio profunda, assim. E também tem umas curiosidades, né? No Tekken 3 tinha o modo. Acho que é Tekken Ball. Que parecia um vôlei. Era quase um vôlei. Você escolhia um bonequinho, outra pessoa escolhia, e você jogava uma bola por cima de uma rede e tentavam se matar atacando a bola um no outro, né? Basicamente era isso. E também tinha um personagem secreto que você podia desbloquear, que era o Goro. Era um dinossaurinho pequenininho. Que ele vem, inclusive, acho que de um mangá antigo. E botaram ele ali, com um easter eggzinho jogável, desbloqueável. E basicamente é isso. Também tem essa memória, né, afetiva de ter jogado com a minha irmã. Teve alguns jogos na minha vida que eu zerei com a minha irmã do começo ao fim, nós dois juntos. E Tekken é um desses que a gente jogava muito, 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 muito. E era normal, os amigos da minha mãe iam lá pra casa jogar Tekken. E às vezes eu nem jogava, às vezes eu gostava mais de assistir mesmo e de jogar também, mas era gostoso, do mesmo jeito, sabe? Essa aí foi a minha história com Tekken 3. É um adendo que um vôlei onde você tenta matar o amiguinho jogando a bola um no outro se chama queimada. Eu achei que você fosse Ou falar, sabe o quê? sobre o que é? 3 cortes. Tem três Não, três cortes. cortes é um
é uma coisa muito diferente. É queimada ou dodgeball, como o pessoal conhece, mas eu conheço como queimada. Porque, rapaz, dependendo da bola que você usar, se você sair, é queimado de lá. Caraca, Mas o velho. três cortes, você tá pertinho dos seus amigos, tem que levantar e alguém tem que. Eu esqueci o cortar. Dar uma cortada na outra pessoa, cara. Aquela carimbada, aquela marquinha vermelha gostosa. Adoro. Nossa, eu não gostava de três cortes. Eu frequentemente me machucava de formas variadas. Caraca, Eu gostava porque se você consegue, tipo. Se a pessoa tenta sacar em você e você segura, né, a bola, no caso, esse feito. aí a pessoa, tipo. A pessoa que vai pro meio, né, do círculo. Sim. Então eu gostava muito de fazer isso, de ser o alvo. Pô, é porque você não jogou com o meu ensino fundamental. Os caras tinham a mão pesada, bicho. Era cada bolada forte. Era impossível de segurar. Não, Você tinha que se jogar no chão e olhe lá. criança não tem pena, né, velho? Só taca. É foda. Nossa, era complicadíssimo. Agora, queimada eu adorava. Porque eu sempre era o último. E eu era incapaz de acertar a bola em alguém. Mas eu desviava de qualquer coisa. Breninho Às vezes Matrix. era bem assim. Às vezes demorava tipo 5 ou 10 minutos para conseguirem me tirar. Era, era muito maneiro desviar de tudo. E Tekken Ball, inclusive, tá de volta no Tekken 8, viu, Matheus? Não acredito. Sim, Sério? Oh, você pode jogar Tekken Ball Tekken 8 aí. Não acredito. Ai, caraca, mais um motivo pra eu comprar o Tekken 8. É, eu só queria falar um comentário sobre Tekken 3, é que ele é um marco cultural da época, tá? Porque Tekken 3 ele virou tipo assim, ele é um dos best-sellers do PlayStation 1, sabe? Então, top 10 nos jogos mais vendidos do PlayStation 1. E ele é Uhum. tipo, ele chegou no momento que todo mundo que tinha um PS1 jogava Tekken 3, sabe? Tinha Tekken 3. Tekken 3. Então ele ultrapassou muito a barreira do jogo de luta, da comunidade de jogos de luta, né? Então, além de ter a importância, no caso, para você como um jogo, né? Ele tem a importância histórica pro que representa jogos de luta 3D, inclusive. É verdade. Eu não lembro de outro jogo 3D na época de luta, assim. ele é 3D, ele não é só padrão Street Fighter, não? De Não, 2D? não, é tipo assim, se você aperta pra cima ou pra baixo, Uhum. você tipo assim, você rotaciona pelo cenário. Isso. Você rotaciona o cenário. Ah, ele é aquele 2D que você Não, ele é pode. 3D mesmo, é poligonal. Não, é 3D mesmo. Ah, 3D poligonal. Uhum. Isso. Ah, Desde o primeiro, nossa, tá? E o É. primeiro era feio, meu Deus. O Tekken 1 e 2 são as coisas mais feias que vocês vão ver na vida, cara. Que Antes do desgraça. Tekken, só tinha Virtua Fighter, que era da Sega. Aí o Aham. primeiro Virtua Fighter é só 2D, mas a partir do segundo ele já entra em 3D. E pô, o Virtua Fighter 2, ele é muito antigo, ele é bonito demais. Porque ele é Sabia, de não. arcade. E os jogos de arcade da Sega na época, caraca. Você vê os vídeos hoje em dia, é tipo, eles estão sei lá, parece que uns 10 anos na frente dos consoles, sabe? De qualidade gráfica. Pô, muito bem feito, tá? Tô vendo as imagens aqui. A partir do 2. E tem até uma rivalidade de Tekken e Virtua Fighter por causa, tipo assim, o Virtua Fighter ele é mais técnico do que o Tekken, né? Ele é mais difícil de se jogar. E Entendi. o Tekken, pra época, ele tinha personagens, tipo assim, mais legais, sabe? Sim. Então o pessoal acusa, você só joga isso daí por causa dos personagens. Quem sabe jogar mesmo tá jogando Virtua Fighter. Tinha esse debate. Clássico debatezinho de fanboy. Isso. Perfeito, gente. E agora vamos para Final Fantasy VII, Breno. rapaz, se. Assim, a gente. Inclusive, Gê, refresca a minha memória. Você já publicou o primeiro episódio? Off-topic aqui total. A gente já publicou o primeiro episódio? Não, eu ia fazer isso hoje de tarde. Só que como a gente marcou aqui, a gente decidiu já vir pra cá. Tranquilo. É só um meta comentário que eu vou deixar para o futuro que se alguém que jogou Final Fantasy VII e gosta de Final Fantasy VII eventualmente for escutar isso e tiver super com expectativa do que eu vou falar, essa pessoa vai se decepcionar muito.
Porque o fato é, eu não joguei Final Fantasy VII. Justo, tudo bem. E o que é um absurdo, porque ele é um marco de muitos pontos de vista diferentes. Tanto um marco histórico da saga, quanto de qualidade de jogo. Mas por que Final Fantasy VII é o meu top 1? Porque por mais que eu tenha boas memórias do Lamborghini, a trilha sonora de Final Fantasy VII é absolutamente fenomenal. Toda a trilha sonora que eu escuto e que é de Final Fantasy VII, eu penso, uau, isso aqui é um trabalho incrível. Não sabia. Ah, sim, a trilha. Escuta depois, Matheus. A trilha de Final Fantasy VII é um esculacho. Porra. Final Fantasy, eu sempre lembro de ter um primor ali no Final Fantasy, nos jogos da Final Fantasy, né? Mas eu não sabia do set e da trilha dele. Bom saber. Cara, o 7 tem muitas coisas que ele faz diferente. Eu não lembro exatamente agora, eu vi um vídeo uma vez. Ele tem vários marcos em vários sentidos. Mas a, a música do Nobuo Uematsu, que é o compositor da trilha sonora de vários jogos de Final Fantasy, entre elas o 7, ela é realmente muito especial. Inclusive, Jason, foi você que me falou que ele começou um canal para ensinar composição, é isso mesmo? Não. Eu acho que não é ele. Eu não lembro de ter falado disso. Eu falei, no último podcast, eu até falei do Sakurai, né? Do Smash. Que é sobre jogos. Sobre desenvolvimento de jogos mesmo, né? No geral. Do Nobuo Ematsu eu não Isso. lembro de ter falado. Pô, eu acho que o Nobuo Uematsu tem um canal, eu vou ter que verificar essa informação. Mas assim, se me perguntassem, pô, se você pudesse escolher qualquer compositor para te dar uma aula, eu escolheria esse cara, porque, cara, os trabalhos deles. Vocês já ouviram One Winged Angel, a música do chefe final de Final Fantasy Sim, VII? que é uma das melhores músicas da história dos videogames. Exatamente. Você conhece, Matheus? Não, também não, cara. Cara, eu e o Jefferson vamos te apresentar ela Eu, depois. eu, eu- Ela é um. eu vou até botar aqui no Discord. Liberar o link aí. Mas calma, o link da música? Isso, eu vou botar aí. Beleza. Pena que a gente tá sem bot de música no Discord agora, eu tenho que reconfigurar eles. Senão daria pra gente colocar ao vivo. Ah, Mas fica para outro dia. Porque, cara, foi essa música que me introduziu ao Final Fantasy VII. Ela é tão famosa que as orquestras do Japão que tocam ela nas apresentações, que tocam músicas de jogos em apresentações, se eles não tocarem essa música, o pessoal fica perguntando: vocês não tocaram One Winged Angel? Porque essa música é, tipo, absolutamente fantástica. E ela tem infinitos vídeos no YouTube de, sei lá, One Winged Angel versão em Siri estilo musical aqui. E aí tem compilados dessa música tocando em todos os estilos musicais diferentes. É simplesmente maravilhoso. Nossa, se tiver o cavaquinho, caralho, vou pirar, mano. E aí tem um remake de Final Fantasy VII que eu não sei o quão bom ele é, mas que eu quero jogar eventualmente porque eu quero muito experimentar como foi esse jogo, mas eu não quero ter que lidar com os gráficos da época, porque É você eu quer acho cansado, ouvir mano. uma opinião eu acho sobre que Final Fantasy VII Remake? eu tentei o original e aí eu não consegui lidar muito bem com os gráficos e eu tava com outras coisas na época e eu acabei não continuando. Por favor, compartilhe sua opinião, G. Final Fantasy VII Remake é um dos melhores jogos dos últimos anos. A primeira parte, né, que lançou em 2020. Tem Ele vai duas ser partes. parte 3. Ele vai ser parte. A segunda parte vai lançar dia 29 agora. Oh, Só que agora? tem um adendo aí, uma brincadeirinha. Ele Eita. não é Ah, necessariamente um remake fiel. Ele tá ah, tipo para os filmes de Evangelion em comparação ao anime original. Ele é mas auto. calma aí. É como se ele fosse autociente da história dele, sabe? Hum. Entendi. Mas só para esclarecer, o Final Fantasy VII original, ele foi lançado para PS1 e acho que um ano PS, depois pra PC. isso, PS1 e PC. E aí a primeira parte do remake não vai até o final do jogo? Não, ela vai. Sabe até onde ela vai? O jogo dura umas 40 horas.
No original, Acertada? ela iria durar 6 horas, a parte do jogo, que a primeira parte cobre. Oh, isso é pouco. Isso é bem pouco. Tipo assim, porque, pra dar um contexto, no jogo original, ele não tem muito contexto do que tá acontecendo, ele não tem muito, tipo, explicação de quem são alguns personagens menores, sabe? E no remake, eles dão um foco muito grande em você meio que se ambientar naquele lugar, sabe? Então Aham. tem muitas coisas que, tipo assim, no remake, no original é tipo 10 minutos, aqui leva umas 2 horas. Entendi. Interessante eles fazerem essa modificação. Tem personagens que, tipo assim, que eram só personagens lá no 1, no original, e agora são tipo, caraca, tem um arco grande sobre esse personagem, ele é um personagem super bem desenvolvido, que eu vou me apegar a esse personagem agora, sabe? Interessante. E o, Entendi. o Interessante. remake ele é exclusivo de. Ele tem pra PC também, Cara, mas ele nos consoles é exclusivo de PlayStation, o remake. pô, Breno, Hum. eu te falei isso já, mano, mas eu acho que deviam contratar o Jason pra vender os jogos, mano, porque não é possível, cara. Ai. E assim, eu só queria falar alguns comentários sobre o Final Fantasy original, o 7. Eu joguei bem Ah, pouquinho dele, no início dele só. O original mesmo. E aí o meu aham. problema com ele é só eu não gosto muito dos gráficos dele, são incômodos pra mim. E eu não sou o maior fã de estilo de jogo de turno tão basicão igual ele é. Tipo, ataca, espera e tipo, não tem nada muito que Nossa. uma dinâmicazinha melhorzinha, sabe? Ele é bem É, básico. você tá descrevendo basicamente todos os Final Fantasy antigos. E Pokémon também vai por esse caminho, né? E, tipo assim, é bem direto ao ponto, sabe? Tem fraquezas e coisas, Sim. mas eles são jogos bem Dragon Quest também, assim. Isso não me deixa muito. Isso não ativa a minha vontade de jogar, É, sabe? eu tô na mesma balaia. Eu tenho essa dificuldade de jogar. De RPG, né? Mas, Final Fantasy VII tem algumas coisas aí. Tipo assim, a música que o Breno trouxe, que é o One Engage Angel, é do vilão principal do jogo, que é o Sephiroth. E o Uhum. Sephiroth, ele é tipo o Darth Vader dos jogos. Sim. Então, tipo, ele tem essa. Final Fantasy VII também tem essa importância, né? De, tipo, ele determina o que é um vilão de videogame, sabe? Ele é esse nível de marco cultural. Ele é um marco cultural que é tipo, Final Fantasy era da Nintendo. E agora não, agora ele é de PlayStation, sabe? Agora ele faz jogos só pra PlayStation. E ele era, tipo, a época foi tipo foi uma coisa que deu briga, tipo, da Square ficar um tempasso sem lançar nada pra Nintendo. Nossa, não sabia. Da Nintendo não querer jogos da Square, sabe? Ficar uma relação meio tensa entre as duas empresas. Os executivos chateados, mano. Porque o Final Fantasy VII era pra ser exclusivo de 64. Uhum. A questão é que Oh, o cartucho, a história que contam é essa, né? O cartucho não ia conseguir ter espaço para as cutscenes do jogo. nossa. E aí Tristeza. eles lançaram exclusivo de PlayStation em 3 discos. Em 3 discos. Inclusive tá na capinha do Wikipedia aqui, ó. Você botar tá 3 discos embaixo ali, ó. 3 discs. Pô, faz sentido, né? 3 discos, Eu três não partes do sabia remake. disso. Exato. Tem isso também. E aí a Nintendo ficou chateada e brigou com a Square Enix. É, eu não quis Sim. fazer 3 cartuchos, né, mano? Não quis fazer Pô, 3 cartuchos, pô. Imagina, a pô, versão. comprar um jogo numa caixa de 1 quilo, tá ligado? Com o tamanho do cartucho do 64. E tipo, é até engraçado, porque o 64 ele era mais potente que o PS1, né, em termos gerais. Só que especificamente para conter cutscenes, o PS1 fazia um trabalho melhor por ser CD, ter mais espaço na mídia Sim. do que o cartucho da época. É, cara, Então, isso é uma história curiosa sobre Final Fantasy, tipo, ele é o primeiro grande jogo assim a ter cutscenes, a contar uma história de um jeito mais cinematográfico, né? Ele vem antes do Metal Gear Solid. Então, ele é um jogo muito importante para a história dos videogames. muito bom saber disso, cara. E Inclusive, Entendi. até recomendo, tem uma coisa, o remake que lançou no PS4, né? Ele foi anunciado em 2015, a primeira parte. Não sei se cara, vocês já chegaram a ver as reações das pessoas ao trailer dele, o trailer de anúncio. E é tipo, as pessoas perdendo a cabeça, tipo assim, ficando maluco, chorando. É muito bom. Fica aí a recomendação de vídeo. nossa, É excelente. insano demais.
E eu Mais alguma coisa a acrescentar? queria só puxar uma sardinha aqui pro desenvolvedor, cara. Eu super entendo a Square Enix falar, cara, a gente não vai compactar o nosso jogo e colocar nesse disco, mano, nessa fita. Porque já chega os anos 80 e 90 que a gente tinha que contar os bits que tinha que botar no videogame pra poder fazer um jogo funcionar. Aí, pelo amor de Deus, vamos pro CD. Pelo amor de Deus, gente. Chega de contar bit. Acabou isso, gente. Acabou. E essas questões atrapalham a Nintendo até na geração seguinte, que é a do GameCube, porque o PS2 já era DVD. Hum, O GameCube, ele era mini disc, aí não, velho. porque ela se negava a usar uma tecnologia, tipo assim, de outra empresa. Mini disc, cara. E aí, Ué, tipo mas assim, o CD era tecnologia proprietária de alguma empresa de videogame? não, de outra empresa, sabe? E ela não queria ter essa relação com outra empresa. É, o Blu-ray é da Sony, se não me engano. Mas os O DVD, DVD, não o sei. DVD, se eu não me engano, antes também é. Eu não lembro se era da Sony, mas não era, tipo assim, então eu não queria meio que ficar refém de outra empresa em algum contrato, sabe? Compreendi. Nossa, Então, mano, assim, eu tinha aberto o Final Fantasy VII original na Steam e os gráficos eram exatamente agoniantes como eu lembrava. Eu fui abrir o remake, bicho. Eu entendo porque as pessoas perdem a cabeça com isso aqui. Caraca! e o primeiro trailer, tipo assim, é engraçado porque ele. E tem uma coisa interessante sobre o primeiro trailer, porque ele é no maior evento assim, da história dos videogames. É a E3 de 2015 da Sony. Pelo menos no sentido de entregar o sonho. Porque ele vem com The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake e Shenmue 3. Aí, tipo. E o pior é que antes do trailer do Final Fantasy VII Remake, que era uma coisa muito pedida pelos fãs, antes aparece o World of Final Fantasy, que é um Pokémon de Final Fantasy. E tipo assim, as pessoas ficam, não é possível. Que eles começaram mostrando coisinhas de Final Fantasy VII pra vir isso daí. Só que aí o trailer seguinte é Final Fantasy VII Remake, que parece um filme. E os caras. Nossa, muita loucura. Loucura mesmo. É, pelo visto, eu eventualmente seria obrigado a gastar dinheiro pra jogar o remake, porque, ok, Cara, se eu você admito, ficar os escutando. gráficos me compraram. Se você ficar escutando o Gilson, você vai perder sua carteira, mano. Porque, pô. E A gente tem só. que adiar o podcast pra até todo mundo ter um emprego de 10K. Exatamente. Só que eu acho que o no PC ele é exclusivo da Epic? Não sei. Disso eu não sei ainda. Não lembro. Beleza. Mas já falamos tudo que tinha falado sobre Final Fantasy VII? Acho que sim. Podemos ir pro próximo. Qual é o próximo da lista? Star Fox 64, que está presente na minha e na sua, Breno. Olha só. E eu vou começar falando aqui que ele é um dos jogos que eu joguei em ter jogos pra falar de 97. E caraca, Star Fox 64 é bom, viu? Nossa, que jogo bom. Pros padrões de hoje, sabe? Ele tem um ritmo. Pra começar, né? Ele é um jogo de nave 3D poligonal. Que você tem que. Você controla uma nave do Fox. E você pode jogar multiplayer também controlando o resto do esquadrão, né? E tipo, ele é um jogo que funciona muito bem. Sabe? Tipo, a forma como os tiros, o level design dele é bem projetadozinho, como você tem caminhos alternativos na fase, formas diferentes de terminar a fase, e essas formas liberam fases diferentes, sabe? Porque você pode passar por um caminho, você tem três caminhos diferentes do decorrer do jogo. Seria a rota fácil, a rota do médio e a rota difícil. É, E é bom. muito legal ter essa complexidade, tipo assim, se aqui eu tivesse ido lá e impedido que o meu companheiro aqui morresse, eu teria ido para outro planeta na próxima fase, sabe? Então a gente faz algumas coisas assim que são muito interessantes. E é um jogo que tem uma trilha sonora muito épica. E os chefões dele são muito legais. O jogo é muito bonito, sabe? Pra época, né? Muito bonito pra época. E tem a fase que eu gosto muito é a fase do. Que é o planeta que é todo de lava. Que é tipo, você vai. Tem um oceano de lava. E eu adoro aquela fase. Também gosto muito da fase do que você tem que perseguir um trem. Porque ela tem alguns finais específicos, tem um final engraçado daquela fase também.
Então Star Fox 64 é um jogo muito. Que tem muita personalidade, eu diria, sabe? Que ele grita a época dele. Ele é tipo um marco pra época dele, é tipo o ápice da época. Então, eu fiquei muito feliz jogando Star Fox 64, tipo assim, vendo, caraca, que jogo bom. Pros padrões de hoje ele é um jogo bom. Pra época ele deveria ser, tipo, espetacular, sabe? E é isso que eu tenho pra falar. O Breno deve ter alguma coisa a dizer também, que ele estava na lista do Breno. Você chegou a jogar o remake pra Nintendo 3DS de Star Fox? Não. Hum, talvez você vai gostar. Tipo, eu não ouvi falar nada sobre ele, mas se você gostou tanto assim do Star Fox original, você possivelmente vai gostar do remake. Eu pensei, eu acho que teve uma das. Teve algum. Eu vi um gameplay dele enquanto tava jogando, eu vi alguns gameplays da versão do 3DS, né? E aí Uhum. é bem bonito. Pro 3DS, no caso, é muito bonito. Como remakes devem ser. É interessante, o Star Fox está na minha lista porque eu tentei jogar ele quando eu era mais novo. E eu, como em todo jogo de navinha que eu joguei, eu apenas falhei miseravelmente. Ah, eu acho o jogo de nave muito difícil e para a época, os de nave 2D já eram difíceis. Aí o jogo queria que eu me orientasse no espaço 3D, olhando várias coisas ao mesmo tempo, o meu cérebro simplesmente desligou. E aí eu não consegui jogar. Mas eu queria continuar porque eu gosto muito do Fox. Eu conheci ele no Super Smash Bros. O tema dele é fantástico, o tema musical. E aí eu queria ver como era o jogo dele, mas eu era incapaz de passar as fases. Agora, eu assisti o meu primo, que era o dono original do Nintendo 64, jogando. E eu ficava pensando, caraca, primo, como você consegue fazer isso? Você é incrível. E aí eu assisti ele quase zerando Star Fox 64. Foi uma experiência muito interessante. Nossa, eu nunca encostei em Star Fox, eu só vi imagens mesmo, gente. Mas ele parece muito atraente, pra falar a verdade. Eu gostaria de tentar. E eu É, também É, eu compartilho ia só esse. adicionar que ele tem uma dinâmica legal que tem tipo uns rivais do Fox, né? Que é o Wolf. tem o Team Wolf. Isso, eles são tipo os rivais da equipe da Fox, do Fox, então é muito. Sei lá, ele tem uma crocância, uma suculência nos Açucarado. personagens, sabe, naquele mundinho dele, ele é muito legal. É isso que eu posso dizer, ele é muito legal, sabe? Uhum. E realmente foi muito bem feito a forma como os caminhos são desenhados, porque aí os jogadores têm uma dificuldade meio natural, em que o caminho para as fases mais difíceis é mais difícil. Então, os jogadores que vão pelo caminho da próxima fase ser difícil, eles naturalmente têm mais experiência. É muito interessante a forma como os designers abordaram tanto a dificuldade adaptativa no jogo, quanto a liberdade de escolha de caminhos, que é um jogo que responde às ações do player. Eu lembro que tinha uma fase que você tinha que impedir que alguma construção explodisse. E aí, dependendo se você falhasse ou não nessa missão, coisas muito diferentes aconteciam. É um jogo realmente muito interessante para a época. Sim. E é realmente isso que você falou, o level design dele se adequar, né? E naturalmente ele não pede, você quer jogar no fácil ou no difícil? Não, você vai Aí jogar e ele se adequa a você. eu sou a pessoa que colocaria jogar no difícil, porque eu quero jogar com emoção, e iria desistir do jogo porque eu não ia conseguir passar a fase. Emoção. Enfim, esse é Star Fox. Só queria dizer que Star Fox do Super Nintendo já é bem à frente do tempo dele, tá? Porque ele é um jogo 3D no Super Nintendo. Oh, o original não é de 64? Não, ele tem pra Super Nintendo. Já, Mas ele calma, não. Ah, mas é o mesmo jogo? Porque eu joguei o Star Fox 64. não é o mesmo jogo. O Star Fox original, ele. O 64 tem mais conteúdo, mais coisas, e tem uma evolução gráfica latente, né? Mas o original, ele, tipo assim, ele é a base do jogo. A base do jogo é a mesma. O que é impressionante é ele funcionar no Super Nintendo. Não é? Sim, Desde sempre Nintendo fazendo milagres de otimização. Vide Breath of the Wild e Tears of the Kingdom rodando no Switch.
Pois é. É... É doideira. Acho que eles lançaram até o cartucho do Star Fox de Super Nintendo e tinha umas coisas diferentes pra conseguir rodar. É bem interessante a história. E sobre o Star Fox, disso eu sei porque eu vi o documentário dos jogos de videogame da Netflix. É, quem fez o 3D rodar na Nintendo não foi a Nintendo, sabia? Hum, Foi devs americanos, que eles pegaram o Nintendo e ficaram brincando mesmo em casa. Aí quando a Nintendo soube que eles conseguiram fazer o 3D rodar, eles chamaram os caras pro Japão. Eles pensaram que iam tomar uma comida de rabo gigante da Nintendo, porque eles estavam explorando a IP deles e customizando. Aí não, eles mostraram o ensaio do jogo 3D que eles estavam fazendo pros executivos da Nintendo. E os caras falaram, vamos contratar vocês, vamos fazer um jogo. E esse jogo pro Star Fox. uou. Que linda época onde quebrar as regras de propriedade intelectual da Nintendo te dava um emprego foda. Hoje em dia ela só te dá processo. E é muito Aquela engraçado. época também dava processos. Também dava processo. E era muito engraçado que no documentário, os dois devs que fizeram parte desse começo do Star Fox, eles comentavam, né, como é que eles trabalhavam. Eles iam pro prédio da Nintendo, mas eles não ficavam na sala dos desenvolvedores da Nintendo. Eles ficavam numa sala escondida, fechada e escura, nos fundos de um andar da Nintendo. E do nada. Caraca! E qual é o nome do CEO da Nintendo? Cara, ele tá ali há muito tempo. Qual é o Na nome dele? época era Yamauchi. Mas eu acho que é o mesmo cara que tá. Ih, eu não lembro. É um cara sorridente, cara. Me esqueci o nome dele. Não é CEO. É o Miyamoto que você tá falando? Miyamoto, falando do Miyamoto. Isso, do É o Miyamoto. criador do Mario. Criador do Mario. Ele falava que o Miyamoto aparecia do nada na sala deles e acendia um cigarro, porque era proibido fumar nos prédios da Nintendo. Mas naquela sala ele podia fumar. E eles ficavam Cara, desenvolvendo o jogo e o cara aparecia, falava qualquer coisa aleatória e fumava e depois ia embora. É, curiosidades. enfim. Incrível. Matheus vai querer falar de suas menções honrosas? Ah, Antes de falar do último jogo? eu quero falar das menções honrosas. É, Você tem elas aí ou quer que eu, eu lembre eu você? tenho elas aqui, eu tenho elas aqui. Bom, eu ia comentar aqui das menções honrosas. Bom, deixa eu voltar um pouquinho mais na lista. Ah, tá, isso. Cara, ia comentar do Hércules. Eu não sei se isso aconteceu no colégio de vocês, acho que provavelmente o do Gilson não aconteceu. Mas eu tinha aula de informática e nos laboratórios de informática tinha um pack de jogos instalados, os jogos muito basicões. Um deles era tipo o Tarzan, Rei Leão e Hércules da Disney. É tipo cara, é um jogo mega 2D, side-scrolling, você vai avançando, matando, avançando e matando, vai avançando, enfim, a vida toda. E era bem divertido jogar o Hércules, era muito bem animado. E o outro, que eu comentar, é o Final Fantasy Tactics, foi o meu primeiro contato com é, jogos de estratégia por turnos. São jogos que é um gênero que eu sou muito apaixonado, pra falar a verdade. Inclusive, Divinity, né? É um jogo que vocês sabem que eu tô jogando há muito tempo, querendo zerar, enfim. E o Final Fantasy Tactics foi o primeiro contato que eu tive com esse gênero e eu achei o primeiro Final Fantasy da minha vida que eu consegui jogar. Porque o jeito padrão de jogar Final Fantasy, realmente, cara, eu não gostava. Aquele de RPG, não gostava. O único jogo que eu joguei de RPG era o Breath of Fire, mas isso aí eu vou falar mais tarde, outro dia, né? Mas o Final Fantasy Tactics pra mim ele mudou total. Você poder posicionar suas peças, né, seus bonecos no tabuleiro, depois você podia customizar sua party, né? Você ia pra lá pro embate, aí depois você ia de novo pro menu do jogo, como se fosse um menu ali. Você podia mudar a party, não, me dá mais arqueiro, me dá mais mago. Você podia fazer uma customização muito da hora na party. E o último que eu ia fazer a menção rosa ia ser Claw. Esse jogo eu perdi algumas horas da minha vida. Sabe aqueles jogos que vinham em revistas? Em banca de jornal, banca de revista? Sim. E. Nossa, Que cara, vinha tipo um CD com várias demos, não é? exatamente. E tinha vezes que vinha jogos completos. Sei lá, tinha um CD com várias demos,
Aí tinha a revista e falava, jogo completo. Aí um desses era o Claw. Cara, Claw, ele foi o primeiro jogo furry que eu já joguei na minha vida. E eu não sabia que era furry. Não existia gênero furry na época, né? Mas era um jogo furry. Basicamente, você controla. Ele também é um side scroll, é 2D. E basicamente você controla um capitão de um navio que foi destruído. E você é um gato. Você é um gato que foi atacado por outras embarcações de cachorros espanhóis. Mas você é um gato pirata, né? Então você tá prestes a ser enforcado até que você encontra um mapa de um tesouro das 9 vidas que deixaria você imortal. Aí o capitão, caraca, eu tenho que encontrar esse tesouro. Aí o jogo é essa saga, ele avançando em cenário atrás desse tesouro pra ficar imortal. Eu joguei muito tempo esse jogo é muito difícil porque ele não é muito bem feito. Mas é um daqueles jogos 2D, né? Tipo Battletoads, que é um jogo que dá trabalho, que é difícil e vai te irritar pra caramba. É basicamente isso. Esse é o meu menções honrosas. Matheus, eu Ui. nunca tinha ouvido falar desse jogo. E aí eu abri o YouTube aqui agora pra ver como é que era esse jogo. Hum. Que jogo bonito. Cara, é um jogo bonito, cara. É um jogo bonito, cara. É um jogo bonito. Inclusive, recomendo, se não sei se o Breno conhece o jogo. Se não conhece, veja esse jogo, porque ele é muito bonito. Assim, eu fiquei um pouco. Eu abri o jogo aqui e fiquei, eita, que isso? Peraí, que animações são essas? As animações são Qual bem é o nome do feitas. jogo de novo, É Matheus? Clown. É garra em inglês, Claw. Pode digitar Captain Ah, Claw. Clown. E é muito bom que você é um pirata e os seus golpes eram espadada, punhos, porrada, chute. Você podia dar tiros. E também ele tinha uma magia, cara. Isso tava uma magia. Uma bola mágica de energia, assim. E ele É, tem ele tem um carisma assim diferente, porque a arte, o cenário dele, ele é meio que 3D, sabe? o Ele é cenário. posicionado, tipo assim, ele tá em vista. É um Qual é 2.5. Não, não é 2.5D. Não, é que o cenário dele tá tipo aquela vista que a gente aprende lá em Isométrico? expressão gráfica. Qual Isométrica. é? Isométrica? Não. Vista Hum, isométrica. É que isométrica, né? é a 500, é que a 500 tem que estar 60, 60, 60, eu não lembro direito. Isso. Isso aí, isso aí. Eu achei interessante. É, cara, é um jogo muito interessante. Eu me diverti muito, apesar de morrer muitas vezes, até porque eu não era tão bom. Mas eu gostava muito da dublagem. Era bem dublado. E tinha umas cutscenes que contava a história, né? E as cutscenes eram bem feitas, tá? Cutscenes muito bem feitas. Hum. E tinha todo um drama, porque o capitão, ele foi traído, e ele tinha raiva dos espanhóis e dos cachorros. Você matava cachorros no jogo, né? Era tudo personificado, tudo bem furry. E Eu achei incrível o fato de que os vilões são especificamente cachorros espanhóis. cachorros espanhóis. Eu olhei aqui o estúdio que fez o jogo, né? Foi a Monolith. E o último jogo que eles lançaram, olha só que interessante, que foi Shadow of Mordor, que é um jogo do Senhor dos Anéis, lá em 2014. É um bom jogo. E eles estão fazendo Mulher Maravilha. Caraca, eu não sabia. Eu pensei que assim, o Call foi o segundo jogo deles. Eu pensei, grandeza em pequenos começos, não é mesmo? Eu não sabia que tinha lançado Shadow of Mordor. Olha só que interessante. É o Caraca, mesmo estúdio. gente. Tô até Quem te orgulhoso. viu, quem te vê. Eu joguei muito esse jogo, tá, gente? Eu só sei que eu tinha um level que eu não conseguia passar mais de tão difícil que ficava, porque cada mapa os inimigos melhoravam muito. Eles ficavam mais rápidos, eles defendiam seus ataques, eles atiravam em você. E perto dos últimos, você enfrentava tipo um gato sereia, cara. Um sereia, um negócio estranho assim, um tritão. E, cara, era muito difícil. Que filha da puta, velho. Quem sabe um dia eu jogo de novo. Tem uma comunidade aqui no Discord da galera que joga esse jogo e refez o jogo de graça pra galera jogar e tá aqui no meu Discord. Tem uma comunidadezinha pequena, mas fiel. Era isso. E agora, vamos para o último jogo da noite. Que está na lista de Breno e Matheus. Ah, Dupla sim. sertaneja. Não podia faltar. Age of Empires. Discorram Age of sobre. Empires. Quer começar, E... Matheus? Pá, por favor, vai você, Breno. Você manda bem.
Age of Empires, ele dispensa apresentações, mesmo porque estratégia em tempo real, ou do inglês RTS, é um dos gêneros que mais faz sucesso no mundo. A título de curiosidade, é o gênero que gerou tanto o World of Warcraft quanto o LoL, se eu não estou enganado. Não sei se vocês conhecem a história do... Ok, eu não lembro se era o LoL ou o Dota, acho que era mais o Dota, é o Dota. Dota. Que era um modo de jogo de World of Warcraft que em determinado momento se separou do jogo original e veio a inaugurar o gênero MOBA, que é um dos gêneros mais populares hoje em dia. Ele surgiu como um jogo de estratégia em tempo real. Cara, e assim, eu cheguei a jogar um pouquinho do Dota 1, né? Mas muito pouco. Mas você vê que a forma que o Warcraft 3 foi feito, ele foi feito de uma forma muito peculiar, né? Ele trouxe essa questão dos heróis. Então você tinha, bom, o padrão do Age of Empires, né? Que era você controlava o teu exército, administrava teus recursos, tinha suas unidades, tinha as edificações, as melhorias, pá. Mas o core do jogo é, ok, vou montar meu exército e vou matar uma galera, né? Esse é o core desse jogo. Monta seu exército, uma estratégiazinha básica. E aí o Dota, ele usou desse recurso dos heróis que o Warcraft 3 fez, né? Porque você tem seu exército, mas você pode ter até 3 heróis no seu exército. E 3 heróis seriam personagens baseados no lore do jogo. Aí um deles era o Troll, e tinha outros, tinha a Jaina, e cada um deles tinha uma habilidade específica. Habilidades específicas que você buildava, né? Você podia coletar itens pra aumentar a mana desses personagens, a resistência, e eles upavam de level, né? Quando começava o jogo, ele era do level 1. Aí quando ele vai matando no mapa monstros ou exército inimigo, ele vai upando de level. Aí o Dota pegou só os heróis. Vamos pegar só os heróis, fazer um jogo só dos heróis e botar uns esqueminhas a mais. E fez. E funcionou muito bem, cara. E já era divertido no Warcraft jogar com os heróis. Eu achava muito divertido. A gente falou de Warcraft, né? Uhum. Mas era sobre ele. O que eu não sei, Matheus, voltando ao Age of Empires, é se foi o Age of Empires 1 que começou essa tendência ou se ela já existia antes. Do Real Time Strategy? Isso. Cara, eu teria que pesquisar. Eu lembro de ter jogado um jogo que tava no Limiar. Cara, gente, existia um gênero antes do Real Time Strategy. Que não era real time. Mas era a mesma ideia. Você administrava o exército. Só que cada unidade tinha sua vez de mover. Isso era insano, cara. Demorava muito Nossa pra jogar. senhora. Eu joguei o jogo Nossa. assim, cara, era uma merda. Aí o Age of Empires ele chega e fala: Não, é real time, cara. E o Age, gente, eu joguei durante muito tempo da minha vida. Nossa, eu fiz. Tem uns jogos que marcaram minha vida por tempo, assim. E o Age, além dele ter essa pegada de história, né? Ele realmente tem um modo campanha onde você vai evoluindo. Você começa com o povo egípcio, depois vai pro a época que você descobre o metal, você controla como se fosse o Império Romano. E tem essa história. E mais a parte onde eu pessoalmente amava era a customização do Age of Empires. Você jogou customizar, Breno? O Age of Empires? Só uma pergunta muito importante, Matheus. A gente está falando do Age of Empires 1 Do ou 1. Do 1. do 1 Do 1 especificamente? especificamente. Cara, você perguntou se eu joguei. Eu tenho aqui ainda o CD de Age of Empires Definitive Edition. Eu comprei quando era criança. Uhum. Veio com manual, capa, os carambas. Eu ainda tenho o Classe. CD original. Que vinha o Age of Empires 1, Age of Empires 2 e as duas expansões. Expansão do 1 e expansão do 2. E aí Caraca. eu jogava quando criança, cara. Eu era muito ruim. Nunca consegui ser bom nesse jogo até hoje. Mas como era incrível jogar um jogo de estratégia em tempo real com fundo histórico, porque você tinha modos de campanha que contavam tanto a história cronológica da civilização, de como ela avança, mas no caso dos dois, por exemplo, também campanhas históricas contando eventos. Então, por exemplo,
O tutorial você jogava com a Joana Dark, a heroína da civilização. Uhum. Você aprendia história no jogo, cara. Pra mim isso era revolucionário. Cara, e isso é o que você falou, você aprendia história. Na campanha do 1, eu não prestava muita atenção, na verdade eu nem sabia inglês, cara. E eu não entendia porra nenhuma. Eu só sabia que eu tinha que fazer uns carinha e eles evoluíam pelas eras, né? E no Age of Empires 1, o que eu tinha essa dificuldade que você falou de realmente, cara, é um jogo que quando você é muito jovem, muito criança, ele é um desafio, cara. É um desafio. E então o que eu fazia? Duas coisas. Às vezes eu usava cheat code. Você já usou cheat code no Age 1? Cara, eu não tenho tantas lembranças do Age 1, porque eu era muito pequeno e eu não joguei Ah, tanto. entendi. Eu viciei muito nos dois. Eu cansei de fazer aquele carro com listra que tinha uma metralhadora no Age 2. Fazer um exército deles sair limpando tudo. Era muito divertido os cheat codes. Sim, no Age 1 tem um idêntico que você descreveu. Eu não joguei o 2, tá? Eu só joguei o 1 e o 3. E tem uma unidade chamada Photoman. Cara, o Photoman era um código que você digitava e spawnava um carro com uma bazuca laser e um. Cara, parecia ser um astronauta com uma arma laser, velho. E foi exatamente o que você falou de limpar uma. Era muito divertido, mano. Age of Empires foi uma viagem. E ainda é. Inclusive, eu tô pra te falar que recentemente me fizeram comprar o Age of Empires 2. Eu esqueci o nome, acho que é Definitive Edition. Uhum. Que é um remake do Age of Empires 2, muito polido, com muitas melhorias. E ele é tão gostoso de jogar, cara, até hoje. E como hoje eu não sou mais criança, eu consigo jogar ele realmente pensando. Então, é muito bom, é muito legal. Eu quero jogar mais, inclusive. Pô, cara, jogue mais, é um jogo divertido. E eu vou te falar que a parte mais divertida do 1 pra mim é. Eu não sei se no 2 tem essa opção. No 3 não lembro de ter. Mas, por exemplo, em vez de você jogar campanha ou competitivo, ou uma partida, né, contra a máquina mesmo, tinha uma opção de customização. O que que acontece? Você podia simplesmente ir lá e clicar em Edit no jogo. Eu acho que ele abriu uma outra tela, era tipo um outro software rodando. Só que era o Age of Empires ainda. E aí era um mapa, onde você podia montar o mapa, customizar o mapa. Mas onde eu gostava era a opção de spawnar unidades. Então, quando você jogava o jogo de fato, né? Tem limitações de unidades. Eles são limitados pelo número de residências que você constrói. Mas ainda assim, tem um limite máximo. Acho que era tipo de 100 unidades por jogador, uma coisa assim. Tem um limite máximo. No modo edição, esse limite não existe. Você pode simplesmente spawnar 1 milhão de elefantes. E funciona. Então, o que que eu fazia? Eu fazia uma guerra massiva. Eu botava tipo 1 milhão de camelos elefantes do exército romano contra 1 milhão de, sei lá, do outro exército egípcio. E eu dava o play, o jogo rodava cara, era muito louco ver uma porradaria gigante na tela. Parece esses jogos atuais do Warhammer, né? Só que Ah, totalmente caótico, sem ordem nenhuma. Um monte de gente se matando. e você deixava os bots jogando e assistia? É, na verdade, você podia começar com um dos lados, né? Você podia ou assistir mesmo, ou você podia controlar um dos lados. Você podia fazer isso. E eu fazia muito disso. Era As divertido. massivas. Se você não participa, se você só fica olhando, isso é um gênero de jogo atual que eu não sei o nome, mas que é basicamente fazer simulações de guerras. Ah, eu sei E aí eu qual até é. consegui um de graça na Steam, vou te mostrar depois. Que ele é muito pesado para se rodar, mas é muito bonito. Você consegue fazer umas simulações de batalhas reais históricas incríveis. É Cara, Auto Battler o nome do gênero? Eu não sei, eu não faço ideia. Mas é hum, assim, é um jogo que o nome dele na Steam tá em japonês, pra você ter noção. É tipo muito específico. entendi.
É, eu só conhecia aquela variante que usava o universo do Warhammer pra fazer guerras massivas, assim. Não sei se vocês conhecem. É Você Total acredita Warhammer, eu que, acho. por acaso, eu nunca descobri que esse modo de customização da Age existia? Nunca cheguei nisso. Então, eu realmente não sei se existe pro 2, porque pro 3 eu não lembro de ter existido. Eu lembro de ter pegado no 1 só. Não sei se eles Faz tiraram ou não sentido. fizeram. Porque realmente no 2 eu nunca vi. É possível que tenha e eu que não tenha visto também. E eu só queria fazer um comentário, deixar aqui o meu hate, tá? Agora eu vou. Momento de hate, tá, gente? Hatear mesmo. É, Um provavelmente no momento Age de... of Empires 2 também tinha uma unidade chamada Padre. Tinha um padre? Sim, Filho da sim, puta. é um monk. Cara, o filho da puta, padre. Uololô! Uh! Porque, mano, hoje eu não sei se você chegou a jogar Age of Empires. É, Nunca, mas. eu nunca joguei Age of Empires. Então, no Age, além de você fazer suas unidades, né? Seus guerreiros, cavaleiros, arqueiros, você podia fazer igrejas. E das igrejas você podia fazer padres. E realmente era tipo um velhinho, tipo um filósofo grego assim, barba branca, Aham. cajado e com uma toga. Pelo menos no Age 1 era esse design. Aí. Qual era o poder do padre, cara? Cara, uma unidade muito lentinha, era um velhinho mesmo. Mas quando ele chegava, o ataque dele era converter a unidade inimiga pra sua. Então, podia ser uma catapulta inimiga. Você bota o padre, dá uns 5 segundinhos, ele converte ela. E fica do teu lado do jogo. Ou o inimigo rouba a catapulta de você. Ah, ai. E eu lembro de uma vez que eu usei esse cheat code do Photoman, do Homem Laser. E eu perdi, cara, o Photoman pra unidade inimiga. Por causa do padre, mano. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Você quer usar o cheat contra o jogo usou o cheat contra você. Exatamente. É, esse era o meu Eu, hate. eu sou legalmente obrigado a compartilhar esse vídeo aqui em resposta ao hate do Matheus. Ah, não. E o som que eles faziam, G, era. "Uh, Pera, eu tô imitando um Warlock, velho. Tô errando. Escuta esse vídeo, Geilson. Tô escutando. Caraca. Wololo Blue. Uou, uou, uou. Esse Wololô do padre do Age of Empires é icônico ao ponto de existir uma versão, um arranjo de blues para esse sound effect. É nesse nível que chega. Cara, era exatamente isso. E às vezes você nem via onde é que tava o padre, você só escutava o som, velho. E a parada acontecia. Você escutava o som do além do bicho vindo te pegar, tá ligado? Aí você já Uh! sabe, eita, ferrou, já era, acabou. Aham. Eu lembro que no Age 1 tinha um modo da campanha, tipo um mapa da campanha. Você não tinha nenhuma unidade construtora, você só tinha o seu exércitozinho. E você tinha que, tipo, avançar no mapa até um ponto A lá. E o que acontecia? Você tinha que avançar com muito cuidado, porque Buiufas, o desenvolvedor, pegou os padres, simplesmente spawnou os padres dentro de uma copa de árvores. Então você não conseguia alcançar o padre. Se você passasse perto demais, ele te convertia, você não podia fazer nada. Você nem tinha arqueiro pra matar o padre, cara. Basicamente. Mano, aquilo não era um padre, aquilo era um ser divino imortal que convertia suas unidades. Caraca, mano. Esse foi o Age Bem, of ele tem um Empires. cajado de Moisés aqui nesse vídeo. Sim, Cajadão de Moisés, né? Ululu, ululu. E isso foi Age Incrível. of Empires? Esse foi Age of Isso foi Age of Empires. Empires. Eu acho que nós já resumimos bem o jogo. Eu vou trazer o Age of Empires 2 para falar um pouco mais dele, sobre ele, quando nós Uhum, chegarmos no ano dele. beleza. O 2 foi muito famoso. Dizem que foi um dos melhores, se não o melhor Age. Sim, eu sou obrigado a concordar.
E o que mais temos na lista, já? Acho que isso foi tudo, né? Foi isso. Age of Empires 2 é o último jogo da noite. Age of Empires 1, no caso. Incrível. Fechamos 1997 na nosso caminho pela história dos videogames. É engraçado ver, pessoalmente, como tem muito jogo que até hoje é interessante dessas épocas. Como o Death Rally mostrou muito bem, é um jogo perfeitamente jogável até hoje. Sim. Jogos jogáveis. São imortais. E eu acho Bom. até mais interessante quando a gente pega um jogo antigo assim e ele é extremamente. Sabe, ele não tem uma barreira de entrada tão alta, por Uhum. ser de época diferente. Eu acho muito interessante quando você consegue perceber, porque aí você meio que encontra a origem do game design moderno, sabe? Uhum. Uhum. Quando você não encontra tanta barreira pra entrar num jogo antigo, aí você percebe, então peraí, esse jogo aqui faz algo muito interessante, porque se esse jogo faz isso aqui hoje, então esse aqui antigamente já estava muito à frente do tempo dele. É verdade. E é Uhum. interessante. É por aí. Acho que a gente passou um pouquinho do tempo hoje. É Hoje foi o quê? verdade. 2 horinhas? 1 hora e meia? Eu vou encerrar a gravação, pode ser? Pode ser então. É Falou, isso aí, galera. galera. Até a próxima. Até. Obrigado por nos Decidiremos se é acompanhar. 98, se é outro tema. A gente vai ver ainda. Isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de quem veio até aqui. Se alguém veio até aqui. Mas é uma delícia compartilhar essa paixão com vocês, Breno e Geilson. Bom, Igualmente, Matheus. O mesmo. beleza. Valeu, gente. Falou.